Salve galerinha, sejam muito bem-vindos ao módulo de base de mercado. Anteriormente a gente viu como que a gente poderia preparar o gráfico, organizar todas as configurações para chegar nesse módulo inicial e vocês começarem a se destacar mais rápido, não ficar com muita travação ali para configuração de base. Então já vamos adiantar isso aqui, vamos ser eficazes, assim como chama a mentoria, ok? Base de mercado, galera. Acho que todos vocês estão procurando sobre o mercado financeiro já viram gráfico de linha, já viram gráfico de candle, sabe que o preço sobe, o preço desce, mas existem bases para isso. O que diferencia os traders de uma aposta, os trades de uma aposta no caso, é a base de assertibilidade, é o estudo gráfico. Esse estudo gráfico vai levar você para uma porcentagem maior de assertibilidade. Então, a proporção de uma sorte de um jogo é 50-50. Ou cai ou sobe, você ganha ou você perde. Quando você é um trader, você busca se profissionalizar e ficar cada vez melhor no mercado, você tem que entender que você tem que aumentar cada vez mais essa porcentagem para que você tenha mais lucros. Isso pode demorar dias, semanas, meses para que você consiga achar o trade certo. Assim como tem gente que já é mais especialista, consegue fazer 2 a 3 trades na semana, porém com mãos menores. Quando você tiver que realmente fazer com uma mão maior, né, referente a tamanho de lote, tudo mais que eu vou ensinar para vocês mais para frente, vocês deem preferência para algo com maior probabilidade, porque o mercado, se você só testar, ele é 50-50. Agora, a partir do momento que você estuda e vê padrões se repetindo, e esses padrões te melhoram a visibilidade para que você tenha melhor eficácia, você está transformando a sua probabilidade em 80-20. Por que 80-20, Thiago? Porque quando você sai daquela zona de só tentar e começa a estudar, analisar e evoluir, você aumenta a sua probabilidade. Só aumentando sua probabilidade, você vai fazer a mesma coisa com o seu risco-retorno. Sempre vai arriscar para que o seu risco seja menor e o seu lucro seja maior. Então, é por isso que você está aqui, para você aprender essa questão. Fechou? Chega de lenga-lenga e vamos embora para a primeira base. Vou explicar para vocês que o mercado ele tem 3 fases. A base do mercado é consistida por 3 fases. É a tendência de alta, tá? É a lateralização e a tendência de baixa, tá? Então você vai entender que o mercado ele sobe, ele lateraliza e pode continuar subindo, ou o mercado ele sobe, lateraliza e cai. Ou às vezes o mercado está até caindo, lateraliza e continua caindo, tá? Essa questão aqui de lateralização, muitas pessoas chamam ela de base, tá? Como se fosse uma base de descanso. Às vezes o mercado está subindo, ele encontrou uma base de descanso, ele precisa fazer um novo topo, mas ele precisa criar liquidez, ele precisa juntar pessoas suficientes ali com dinheiro suficiente para que ele tenha impulsão para levar o mercado mais para cima. Também acontece às vezes do mercado chegar nessa base que ele está criando essa liquidez e ele não consegue pessoas suficientes ou dinheiro suficiente para levar o mercado para cima e ele acaba invertendo, ok? Então, quando a gente começa a entender que o mercado ele tem 3 fases, que é a tendência de alta, lateralização e tendência de baixa, a gente consegue aprimorar essa questão de análise. A gente consegue desenvolver isso mais fácil para que a gente consiga entender o mercado, ok? Então, a gente pode compreender que uma pernada de alta, ela pode levar um longo período e que pode acontecer, por exemplo, nessa pernada de alta, quando ele veio descansar aqui, às vezes ele ter ficado fazendo uma base primeiro, para depois continuar a tendência de alta. Aqui também outra base continua a tendência de alta. Isso não quer dizer que ele saiu da tendência de alta. Isso quer dizer que ele estava esperando mais liquidez para jogar o mercado para cima. E eu vou contar a charada para vocês logo na primeira aula. A dinâmica do mercado é trabalhar com liquidez. Todos os topos e fundos contêm liquidez. Então, o mercado, para ele dar saltos maiores, ele precisa capturar essa busca de liquidez. Então, a gente tem que imaginar que todo esse fundo aqui, ó, tem liquidez, todo esse topo tem liquidez. Então, quando o mercado ele faz um novo topo, ele vem fazer um pullback e ele trava numa lateralização aqui, isso quer dizer que às vezes ele está esperando essa questão aqui da lateralização criar liquidez suficiente
para que ele consiga romper esse topo e fazer um topo acima, ok? Então, para a gente ir direto ao assunto, para a gente já ser eficaz, como diz a mentoria, vamos fazer o seguinte: lembra da linha de tendência que eu pedi para vocês se organizarem? Vocês têm que entender a nomenclatura do que é choque, o que é boss, por que tem aquele CH, por que tem o boss, vocês só programaram, né? Primeiro eu vou ensinar o boss, tá? O boss, ele veio de uma ideia de um nome em inglês que significa break of structured, tá? Então, é a quebra da estrutura anterior, resumindo na nossa língua ali, ok? Então, a gente sabe que o preço fez um topo, ok? Então, ele criou uma estrutura. A partir do momento que ele fez isso aqui, fez esse descanso a gente chama de pullback, tá? É como se fosse um N. Imagina que o preço está fazendo um N para buscar pontos mais altos. Quando ele faz esse descanso, esse pullback, é onde muitas instituições, bancos e quem gosta de operar base de leitura gráfica costuma entrar no pullback, que é no descanso do preço, para que ele possa romper este topo anterior e buscar um novo topo de atuação. Então, a partir do momento que ele rompe este topo, a gente vem com uma linha e caracteriza ele como boss, tá? Buscando uma nova linha, uma nova região para cima. E o que acontece? O preço veio, fez um novo topo, fez o pullback, deu uma descansada aqui na região, trabalhou um pouco mais abaixo e caminhou de novo para buscar um novo topo. Então ele rompeu de novo um novo ciclo de topo aqui, ó. A partir do momento que ele rompeu aqui, ele deu continuidade na tendência de alta, formando um novo boss. Então, break of structure, rompeu a estrutura anterior, rompeu a estrutura anterior. E aí a gente começa utilizar algumas ferramentas que é como se fosse, a gente chama de linha de tendência de alta. Você pode pegar essa linha de tendência e a gente pode classificar ela como linha de tendência de alta. Como uma tendência ela é criada? A tendência ela é criada a partir do último fundo e com uma interação de um novo fundo. Então, se ele tiver dois fundos e um fundo for mais alto que o outro, igual dessa forma aqui, ele teve essa interação, ele mostrou que a tendência está crescente, ok? E aí o preço tende a continuar respeitando esta linha de tendência de alta e fazendo topos e fundos crescentes. Então, isso a gente chama de LTA, linha de tendência de alta, tá? LTA. Olha lá, LTA. Show? Da mesma forma, acontece na tendência de queda. Então, a gente pode vir aqui, pegar nossa linha de tendência e todo fundo que for rompido é uma estrutura que foi rompida. Vocês concordam comigo? Da mesma forma que fez para cima, ele faz para baixo. Então, o boss se repete, que é o break of structured, ok? Fez um boss aqui. Aí eu gosto, tipo assim, de deixar para cima quando tá a tendência de alta. Quando é a tendência de baixo, eu venho dos cliques e coloco embaixo, ok? Duplico a linha. Thiago, como que duplica a linha? Para ficar mais fácil, não ter que ficar clicando lá. Clique em cima dela, três pontinhos, duplicar. Ele já vai criar outra automática para você e é só você colocar na posição que você quer. Fechou? E aí, galera, da mesma forma que a tendência de alta é formada, a tendência de baixa também é formada. Você precisa de um topo mais alto e um topo mais baixo. A partir do momento que teve essa interação entre o topo mais alto e um topo mais baixo, ele te mostra que a tendência começou a baixar, a tendência começou a cair. Ele começou a montar uma LTA, uma LTB, quer dizer, desculpa, uma LTB referente a essa queda. Aí eu coloco por cima para mostrar, ok? Vamos lá. A LTA, você pode marcar ela sempre por baixo dos candles, sempre por baixo da tendência. A LTB, ela sempre vai ser marcada acima dos candles, ok? Para mostrar que a tendência é de baixa e aqui para mostrar que a tendência é de alta, ok? Vamos falar um pouquinho da lateralização, galera. A lateralização acontece, como eu falei, quando o preço precisa capturar algumas regiões. Tiago, como que eu defino uma lateralização?
tem alguma segmentação, se às vezes sair um pouco um para cima, um para baixo, tem problema? Não tem problema, galera. A questão é vocês entenderem que o preço ficou muitos períodos trabalhando naquela mesma região. E aí mostra uma lateralização. Como eu acabei de falar para vocês anteriormente, o preço trabalha referindo-se à liquidez. Então, tinha liquidez a fundo, ele veio em captura, tinha liquidez de topo, ele vem em captura, tinha liquidez de fundo, ele vem em captura, topo a mesma coisa, ok? Então, é uma forma de vocês aprenderem a classificar essa base de mercado. Tendência de alta, tendência de baixa, lateralização, fechou? Lembrando que cada estrutura quebrada significa uma quebra de estrutura anterior, que é o BOSS, que é o Break of Structures, ok? Então a nossa primeira aula vai ser aqui olhando de forma riscada, não olhando para candles, tá? Na próxima aula eu vou explicar para vocês dentro dos gráficos, fechou? Vamos fazer umas aulas rapidinhas, direcionais, para que você não canse e sempre passe para a próxima aula com aquele gostinho de querer aprender mais, fechou? Então, essa primeira aula de base de mercado é isso. Na próxima aula eu vou começar a riscar graficamente para vocês verem, fechou? Vamos lá.